Oiê! Nós vamos começar com a apresentação do herói, Pantera Negra, o primeiro super-herói negro da Marvel. Foi criado em 1966, após o escritor Stan Lee perceber que seus leitores negros precisavam de uma representatividade. O sucesso do personagem abriu espaço para a criação de mais personagens negros no universo Marvel, como Sam Wilson, o Falcão, Miles Morales e o X-Men Storm. O personagem já foi conhecido pelo codinome Leopardo Negro. Isso aconteceu para evitar qualquer conotação negativa com o Partido dos Panteras Negras. Era um partido político que ganhou destaque na política norte-americana praticamente ao mesmo tempo em que a estreia do personagem aconteceu. Embora tenha sido apresentado como um aliado do Quarteto Fantástico, o Pantera Negra rapidamente se tornou um membro dos Vingadores em 1968, 4 anos após o seu lançamento. Agora eu vou falar um pouquinho sobre dois vilões do Pantera Negra. O primeiro é um combo, um grupo de vilões, os Supremacistas, um grupo criado pelo general Magnus Morbeck, formado por superpoderosos racistas, que aplicavam aos extremos a política do apartheid na Azânia e em várias outras nações africanas vizinhas. Formado por 6 membros, todos com poderes, graças e trajes especiais. Dentre os racistas desse grupo, nós temos o primeiro, o Barricada, com super força e capaz de gerar escudos energéticos. Em segundo, Capitão Flama, que dispara jatos de plasma. Em terceiro, Vortracker, com super agilidade e rastreamento aguçado. Em quarto, nós temos Elétrio, com um traje capaz de gerar impulsos elétricos, lançar rajadas e voar. Em quinto, Drenox, capaz de drenar a energia vital. E em sexto, Vince, com super força, voo e supervisão. Esse grupo de vilões, quando partiram contra Wakanda, interromperam um ritual pelo direito do manto do Pantera Negra. E foi necessário o Pantera Negra agir sozinho, pegando separadamente cada um dos membros do grupo e os derrotando, com sua costumeira tática e paciência. Algum tempo depois, alguns dos membros desse grupo até voltaram a surgir em histórias dos Novos Guerreiros. Agora, falando no nosso segundo vilão, temos a Ku Klux Klan e o Estrangulador de Alma. Numa das histórias mais antigas do Pantera Negra, T'Challa volta aos Estados Unidos para investigar uma ligação entre o culto do Círculo do Dragão e a Ku Klux Klan, que está colocando a perigo não só sua namorada Mônica, como também a família dela. Em um dos momentos mais tensos dessa história, que foi um dos momentos finais da Jungle Action, o Pantera Negra é capturado, torturado e quase queimado vivo pelo grupo vilão. Mas isso era só o começo para o herói, já que o Estrangulador de Almas surgiria em pessoa para atacá-lo. Mais do que uma pessoa, ele é a encarnação do mundo físico de centenas de anos de ódio em uma única pessoa. Veste-se como um membro do clã, só que com as cores vermelhas, empunhando uma tocha e um tridente, sempre montando num cavalo e confundido até mesmo com o Cavaleiro da Morte. É uma das histórias mais controversas da Marvel, tanto que começou em Jungle Action e foi interrompida por um tempo só. Voltou a ser concluída nas edições da Marvel Premiere. Trazendo essas histórias do quadrinho para o mundo real, a gente nem precisa dizer o que esses vilões representam, né? Claramente o povo racista que estava em alta nos Estados Unidos. Infelizmente, nessa mesma época teve a situação do apartheid. Eu acho que é onde os supremacistas se encaixam melhor. E depois a Ku Klux Klan, que foi um grupo real que existiu contra o povo negro. Então, além dos quadrinhos trazerem muita veracidade, eles trouxeram um cenário onde o povo negro conseguia vencer todos esses preconceituosos. Nós conseguimos ver que o personagem tem se tornado o mais politizado do universo Marvel, sendo o principal representante do povo negro, nos cinemas voltados para os super-heróis, é claro. Ele trata de assuntos como a autoestima entre o povo preto, o respeito pela ancestralidade e pela cultura do povo, quebrando estereótipos e valorizando a cultura negra, e exibindo a mesma para todo mundo. Nós podemos ver também que essa representatividade não se limitou apenas aos que gostavam tanto dos quadrinhos. Hoje, o Pantera Negra já tem 2 filmes, além de já ter aparecido em outros filmes do universo Marvel.
O primeiro filme do Pantera Negra foi lançado em 2018. No filme, a gente conhece a história de T'Challa, o príncipe do reino de Wakanda, que perde seu pai e viaja para os Estados Unidos, onde tem contato com os Vingadores. Entre suas habilidades estão a velocidade, a inteligência e os sentidos apurados. Interpretando nosso querido herói T'Challa, temos Chadwick Boseman, que infelizmente faleceu em 28 de agosto de 2020, vítima de câncer no colo. E apesar disso, a Marvel continuou a saga do nosso querido herói Pantera Negra, com um novo filme para ser lançado em 2022, Pantera Negra Wakanda para sempre. Nesse novo filme, nós podemos ver Wakanda se expandir. Após a morte do ator de T'Challa, o foco de Wakanda para sempre são os personagens em volta do Pantera Negra, como a Rainha Ramonda, Shuri, M'Baku, Okoye e as Dora Milaje. Eles lutam para proteger a nação fragilizada dos outros países após a morte de T'Challa, enquanto o povo de Wakanda se esforça para continuar em frente neste novo capítulo. A família e amigos do falecido do rei precisam se unir com a ajuda de Nakia, integrante dos Cães de Guerra, e Everett Ross. Em meio a tudo isso, Wakanda ainda terá que aprender a conviver com a nação debaixo d'água Atlantis e o seu rei, Namor. Enfim, essa é a proposta do novo filme. Apesar do foco da nossa apresentação ser o herói dos quadrinhos, eu quis trazer um pouquinho da história dos filmes para a gente entender como a representatividade é importante, e esse personagem foi o pioneiro na representatividade preta do universo Marvel. Enfim, depois de tantos anos, o Pantera Negra deu início a uma vasta representatividade dentro do universo dos super-heróis. E apesar disso, ele ainda assim continua sendo um dos favoritos. E é assim que termina a nossa apresentação.